todos. Eu sou Andresa Vidinha, sou professora e sou turismóloga com mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia. Atualmente eu estou aqui como colaboradora da empresa Inix e a gente está com um projeto bem bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês e quero que vocês nos acompanhem aqui através do YouTube para hoje, né, nesse bate-papo, construirmos agora aqui um conhecimento bem legal acerca do tema identidade étnico-racial e educação. Eu estou aqui com minha parceira, Carla, ela vai falar um pouquinho com vocês. Oi, eu sou a Carla Medeiros, eu sou formada em Letras pela UEA, mestre em Letras e Artes pela mesma instituição e sou colaboradora da Inix junto com a Andresa. Então, para esse papo, né, super legal que a gente vai ter aqui hoje, a gente convidou a professora Renilda Aparecida Costa, que é doutora em Ciências Sociais e professora adjunta na UFAM. Né? A gente convidou porque esse é um tema que está presente na vida dela durante toda a trajetória acadêmica, então ela tem muita coisa legal para falar para a gente, para dividir, para que a gente possa realmente expandir os nossos conhecimentos dentro desse assunto. Eu já tive o privilégio, né, de trabalhar junto com a professora Renilda em algumas frentes, né, que ela já leva como pesquisa científica dentro da Universidade Federal. Um dos trabalhos que eu pude acompanhar de perto é o Sagrado, na qual ela fez a junção, né, trouxe para um diálogo bem bacana diversas entidades religiosas e manifestações religiosas, né, católica, evangélica, umbanda. Então foi muito bacana, muito gratificante participar. Então, eu não pensei em uma outra pessoa para falar sobre esse tema e trazer o seu conhecimento, a sua experiência para junto aqui. E eu espero que vocês gostem. Vai se apresentar e vai contar um pouquinho também da sua experiência, né? E a gente vai aprender junto aqui. Vamos lá. Eu sou a professora Renilda Aparecida Costa, atuo na Universidade Federal do Amazonas, no Departamento de Ciências Sociais e no programa Sociedade e Cultura na Amazônia, no programa de pós-graduação. Eu vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher negra, né? Sou uma mulher negra, tenho 58 anos, uso óculos, estou de cabelo alisado, com escova, meu óculos é marrom, estou usando uma blusa laranja e atrás de mim tem algumas peças de crianças brincando e algumas peças, louças, algumas coisas pessoais, uma estante de livro, mas também ela, na parte mais embaixo, dá para guardar objetos, né, de decoração e também louças, né? Então, é isso que está atrás de mim, uma cadeira também de madeira, estou sentada, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né? Fazem mais de 20 anos que eu atuo na área da educação. Inicialmente eu atuei no estado de Santa Catarina como professora de séries iniciais e também do magistério de educação básica, o magistério, né, o curso de magistério que formava para professores para atuação inicial, né? Então eu trabalhei até 2009 nessas atividades, né, até fazer o concurso para atuar na Universidade Federal do Amazonas. Também, antes disso, eu atuei numa universidade que é em Santa Catarina, que é comunitária, que é a Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense. Nessa universidade eu atuei, trabalhei como professora de didática e prática de ensino, psicologia da educação, sociologia da educação, né? E foi nesse curso que eu iniciei as atividades a qual eu, né, fui convidada hoje para fazer essa fala, né, através da professora Andresa Vidinha, né? Então na minha trajetória eu me tornei professora de didática, né, professora formadora, e assim veio uma responsabilidade a mais, porque eu tinha a compreensão de que o que eu trabalhasse com os meus alunos, os conteúdos, os conhecimentos, possivelmente estariam na prática deles
posterior, né? E na minha formação, que foi uma boa formação, mas a temática relações raciais no campo educacional, ela levou um bom tempo para ser uma preocupação. E eu, como eu já tinha sido ativista do movimento, movimentos sociais, como o movimento de deficientes, o movimento negro, né, a Pastoral Afro, aqui em Lages, Santa Catarina, sempre havia uma preocupação muito grande com a formação das crianças, como que as crianças negras reagem e criam estratégias de sobrevivência frente ao racismo, né, na escola. Então, eu, junto com uma colega, né, nós criamos um grupo de pesquisa inicialmente, né, que era o Grupo de Pesquisa Negra e Educação. Depois ele se tornou um núcleo de estudos afro-indígena e tinha o objetivo de evidenciar a processo de educação da população negra na região serrana, né? E também atuar com formação de professores de educação e relações raciais. Então, durante 10 anos eu atuei nesse núcleo aqui em Santa Catarina e sempre com a preocupação de atuar na formação de professores, né? Foram 10 anos atuando, articulando ensino, pesquisa e extensão, né? Tivemos aí um curso de pós-graduação, educação e multiculturalismo, que foi muito importante na universidade. Tivemos um grupo de alunos interessados e foi um momento muito especial da minha carreira de poder trabalhar uma formação de pós-graduação lato sensu, né, de poder a gente criar o curso e atuar nele. E durante o trabalho do núcleo, nós trabalhamos também com memória oral, com história, metodologia da história oral, porque nós, a partir da atuação do Núcleo de Estudos Afro-Indígenas, nós percebemos que não havia muito... a presença do negro na região serrana era diminuída, né? A gente fez uma pesquisa inicial, a gente diz, né, a pesquisa de exploração, a gente viu que nos arquivos, tanto nos arquivos da Curia, nos arquivos de colégios mais antigos, como o Colégio Diocesano ou no próprio Museu Tiago de Castro, havia poucas referências sobre o processo de escolarização dos negros na região. Foi assim que surgiu a nossa primeira pesquisa, que era tratar de quando o povo negro teve acesso à educação em Lages, em Santa Catarina. Então, a partir dessa pesquisa, do resultado dessa pesquisa, ela deu base para outra pesquisa, que foi a Memórias Afro-Lagianas, espaços e práticas de reconstrução da identidade étnico-racial, que tinha o objetivo justamente de trazer à tona essa presença negra na região serrana. Então, essa pesquisa, ela teve financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, e aí, a partir desse trabalho com a memória oral, nós fomos dialogando com pessoas idosas, e aí o tema religião, ele apareceu de forma bem intensa. E foi aí que no núcleo a gente passou a atuar numa segunda pesquisa, que era o Memórias Afro-Lagianas, Religiosidade. E a partir daí trabalhamos com história oral, evidenciando então a memória dos idosos e na perspectiva do olhar deles sobre a religião. E foi aí que a religião de matriz africana ela surgiu de forma bem explícita, porque ao mesmo tempo que os idosos eles falavam de uma religiosidade católica popular, que é muito comum aqui na região, eles também tratavam de uma religiosidade indígena, as benzeduras, as curas através das ervas. Isso foi nos trazendo para essa temática de religiões de matriz africana, até o ponto que nós acompanhamos, aí passamos a acompanhar também um terreiro, né, um dos maiores terreiros que havia na época, lá em 2007, 2006, 2007, nós começamos a acompanhar um terreiro
que foi um dos maiores terreiros aqui de religião de matriz africana aqui na região de Lages, né? E a partir disso, o meu contato com religião de matriz africana ficou mais profundo, né? E aí eu resolvi dar continuidade aos meus estudos, né? No primeiro estudo, pós-graduação, eu trabalhei com relações raciais e educação, e no segundo já com religiões de matriz africana, mais especificamente com a presença do batuque em Lages, Santa Catarina, né? Então, essa é um pouco da trajetória antes da entrada, antes da ida para o Amazonas. Então, ir para o Amazonas foi uma grata surpresa para mim, né? Eu passei no concurso e aí tive que fazer um processo de exoneração das atividades que eu tinha aqui no Sul e passar, né, a vivenciar uma outra realidade. No início, eu confesso que tive um pouco de insegurança, não insegurança com relação à minha ida, mas com relação ao tema, porque eu já fazia muitos anos que eu trabalhava com o tema relações raciais aqui no Sul, né? Que é uma região também que tida como há uma invisibilidade, né? Havia, através dos clássicos que estudavam o estado de Santa Catarina, falavam de uma invisibilidade dos povos negros na região sul. Então, todas as pesquisas e todos os pesquisadores e ativistas atuavam no sentido de dar visibilidade e superar essa ideia dos pesquisadores que trabalhavam com os clássicos sobre Santa Catarina, né, de que havia negros na Santa Catarina, na região sul, e que as relações raciais não foram tão amenas como por vezes se acreditava em Santa Catarina, por ter um grupo pequeno de escravos, né, período escravista. E aí eu resolvi, então, fazer concurso na Universidade Federal e como a minha trajetória não era muito linear, a minha trajetória era professora era pedagoga, e daí com os estudos de pós-graduação em ciência política e ciências sociais. Então, isso dificultava um pouco a fazer o concurso. Aí, no Amazonas, surgiu a possibilidade de eu atuar numa universidade, né, que é a Universidade Federal do Amazonas. Então, eu fiz concurso, né, na região do Alto Solimões, atuei durante 8 anos na região do Alto Solimões. Foi para mim, né, aquela insegurança que eu tinha se eu realmente ia trabalhar com o meu tema, né? Logo de cara, eu digo assim que o meu tema me encontrou na catraia, que é uma forma de embarcação que eles falam lá, né? Ou o porto que se embarca para as lanchas rápidas para atravessar entre Benjamin e Tabatinga. Daí eu digo que o meu tema de estudo me encontrou já de cara, né? E foi assim muito revelador e muito importante para mim. Então, né, eu trabalhei então durante os 8 anos lá, né, atuando no ensino, pesquisa e extensão, e já no início já comecei a orientar trabalhos de graduação ligado à temática afro-indígena. Então, quer dizer que aquela certa insegurança que eu tinha, logo já do início já se desfez. E aí criei junto com alguns colegas, né, o Núcleo de Estudos Afro-Indígena, né, no Alto Solimões, o INC, que agregava professores que trabalhavam com a temática afro-indígena. É o núcleo que eu coordeno até hoje, né? E assim, fui conhecer a realidade do Amazonas, mais a realidade do interior do Amazonas, né, que a professora Marilene fala, né, da Amazônia Profunda, né, que é essa Amazônia onde vivem diversos grupos étnicos raciais, né, numa fronteira, né, na fronteira Brasil, Colômbia e Peru. Então, foi uma experiência muito boa e o núcleo se consolidou, né? E a partir de então, 2014, já comecei a atuar na pós-graduação no Sociedade de Cultura na Amazônia. E aí, né, até hoje, eu não atuo em outra atividade a não ser nessa temática, né? Relações raciais e educação, étnico-raciais e educação, e religiões de matriz africana, né?
e constituição de identidade étnico-religiosa na Amazônia, né, no Amazonas, na Amazônia. Então, professora, a gente queria começar agradecendo a sua disponibilidade, o seu tempo de estar aqui conosco, né, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. A gente sabe que na academia, né, a nossa trajetória acadêmica, ela exige muito esforço pessoal, leva tempo, né? Se a gente for contar aí, toda a sua formação são muitos anos, então é uma honra imensa estar aqui ouvindo, né, tudo que a senhora tem para nos falar, do que a senhora aprendeu aí durante a sua trajetória entre graduação, mestrado, doutorado e agora pós-doutorado, né? Então nós agradecemos muito, porque a gente sabe que agora, através do YouTube, através da internet, a gente pode levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Os nossos alunos aí de ensino fundamental, ensino médio, mesmo de graduação, assistir os vídeos, ouvir a sua fala. Então a gente gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade. A professora Andresa agora vai continuar com umas questões norteadoras para a gente continuar a nossa discussão. São momentos como este, né, Carla, que são enriquecedores também e que proporcionam esse compartilhar de conhecimento, né? Somos professoras, somos todas professoras. A professora Renilda já foi minha orientadora, eu tive o privilégio, né, de aprender também junto com ela. E aqui, mais uma vez, a gente está fazendo esse processo de compartilhar conhecimento. Quando a gente traz a temática, né, racismo, isso exatamente é o que a gente pretende atingir. Tirar um pouco, né, essa ignorância que se alastra pela sociedade e fazer com que o conhecimento chegue ainda mais e a gente consiga diminuir, né, ou até mesmo extinguir, se for possível, né, que essa é a intencionalidade, né? Quanto mais conhecimento a gente trazer para debate, trazer para discussão e para espalhar, né, pela sociedade em si sobre diversidade, né, principalmente no Brasil, que é um país composto por tamanha diversidade. Então, assim, para alinhar ou gerar mais fluidez na nossa conversa de hoje, eu alinhei aqui alguns questionamentos, né, principalmente trazendo como pauta principal a Lei 10.639. Então, eu queria saber, professora, eu sei que a lei em si, na prática, ela não trouxe tantas mudanças quanto, né, seria possível, né, através da sua teoria. Mas, assim, como a lei ela ajudou a fortalecer a educação étnico-racial nas escolas? Você que está à frente, né, desse processo de transmitir esse conhecimento e à frente também desse trabalho, né, científico de levar aí essas problemáticas mais à frente nas escolas. Na sua opinião, né, como que essa lei ela contribuiu nesse processo? A primeira questão que eu gostaria de colocar é que essa temática ela foi implementada tendo em vista a atuação muito expressiva do movimento negro e movimento indígena, né? Então, de forma diferenciada, cada um desses grupos atuou para que essas políticas que existem relacionadas aos indígenas e negros, da atuação do movimento resultou nessas políticas que hoje são políticas públicas, são chamadas de políticas de ação afirmativa. Então, a Lei 10.639, de 2003 é uma. E eu gostaria de fazer uma colocação sobre essa relação da Lei 10.000 com a 11.000, que às vezes gera um pouco de burburinho entre os professores. Será que é a 10.000 que vale? Será que é a 11.000? Então, eu já, de cara, vou tentar explicitar um pouco a diferença das duas, né, e se há relação nelas. E, claro, eu já digo que há relação. Então, a Lei 10.000, ela foi fruto do empenho e do ativismo dos movimentos negros e também dos intelectuais negros, né? Então, a gente diz assim que, no começo, cada grupo desses, indígena e negro, atuou conforme o Estado brasileiro os reconhecia ou não, né? Ou bem, não reconhecia, mas da forma que o Estado brasileiro tratou com cada grupo. Com relação aos indígenas, eles foram tutelados pelo Estado brasileiro, né? Então, tutelado e, de certa forma, reconhecido, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, não tão adequada.
ele criou instituições como né, instituições para tratar da questão indígena, como a FUNAI, como hoje já tem outras, né, CESAI, e muitas, né, toda uma articulação no trato com a questão indígena. Só que muitas vezes essas instituições elas não tinham uma perspectiva mais antropológica de partir da realidade dos povos indígenas. Então havia um choque entre essa realidade mais nacional e as culturas e os conhecimentos tradicionais indígenas. Então, a partir daí, e também a exploração, a terra passou a ter valor, né? A gente sabe assim, que depois de 1850, a terra no Brasil passou a ter valor, né? Foi instituído o valor da terra. Então, os indígenas se viram numa situação em que suas terras estavam sendo invadidas e precisavam urgentemente se organizar, né? Apesar de que dizem que eles eram ingênuos e tal, mas eles eram e são muito articulados, né? A despeito do que se falava, e começaram a se organizar para tratar dessas questões, tanto da demarcação de terras indígenas, e outra questão que era muito importante para os indígenas, que era retomar a língua, né? Porque no Estado Nacional, para se tornar um Estado Nacional, negros indígenas tiveram que abandonar sua língua, né? Sua cultura, seus valores, sua religião. Então, naquele momento de ativismo indígena, era importante retomar né, a língua e a cultura indígena. Então, eles ficaram preocupados mais com essa questão de acionar o Estado para tratar de políticas mais específicas relacionadas a essas duas temáticas. Já com relação aos negros, o Estado brasileiro não reconheceu a desigualdade racial, né? A gente tem aí, há bem pouco tempo, ainda em 20 anos, talvez, 20 e poucos anos, que o estadista brasileiro reconheceu que havia desigualdade, né? E então o movimento negro, eu digo que ele teve que empreender uma luta por fora das esferas do Estado brasileiro, né? Porque não havia reconhecimento. Então, por causa da ideia de brasilidade, de que aqui no Brasil todos são brasileiros, e daquela ideia também trazida por Gilberto Freire, que havia harmonia entre os diversos grupos, então essa perspectiva, ela de certa forma prejudicou a atuação dos ativistas negros e depois dos intelectuais. Por quê? Porque se dizia que aqui no Brasil não tem preconceito racial, tá, né? Havia essa ideia de harmonia entre os grupos, diversos grupos étnico-raciais. Então, o movimento negro ele se preocupou justamente com uma política que era a política de educação e que era uma política, de certa forma, universalista, que era incluir no currículo a história e cultura africana e afro-brasileira, e o desdobramento que dela decorria, né? Então, enquanto isso, né, eles, digamos assim, firmaram nessa posição de que teria que ter dois pontos, né? Uma perspectiva de de reparação, de reconhecimento, né, dos povos negros e de reparação através de políticas específicas, que as políticas já são afirmativas, né? Então, a Lei 10.000 ela se enquadra, né, ela se, é, ela se digamos que ela casa né, nessa perspectiva, porque ela vem nesse sentido de retomar essa discussão no Brasil, como dizia Florestan Fernandes, né? Para que a gente possa dirimir as desigualdades no Brasil, é necessário que haja uma discussão ampla na sociedade. E, em termos de Estado, se consolide, se implemente ações afirmativas que possa superar as desigualdades sociais e educacionais, né, pela qual os negros passam. Então, essa perspectiva de como o Estado brasileiro lidou com cada grupo fez com que esses dois grupos, indígena, pendesse a focar seu ativismo numa perspectiva. Então, a partir de 2000
em perspectivas às vezes diferentes, né? A opressão era a mesma, mas a perspectiva de enfrentar se tornou diferente, justamente por causa da forma como o Estado lidou com cada grupo. Mas a partir da atuação do movimento negro, que foi muito, muito incisiva no Brasil, muito forte, que tanto que resultou na chamada lei de cotas, né, que é a lei que a gente chama da lei de reserva de vagas, né, 50% para a escola pública. Nunca no Brasil se discutiu isso, né, essa ideia de ter 50% de reserva de vaga para a escola. Foi o movimento negro que trouxe essa discussão de que tinha que haver, né, cotas, como há em outros países, para que pudesse dirimir essas desigualdades. Então, o movimento negro trabalhou nesse sentido, das cotas, da inclusão de história e cultura africana e afro-brasileira no currículo. Então, a Lei 10.000 foi implementada, pelo menos ela foi sancionada em 2003, e aí, a partir disso, houve todo um processo de implementação, né? Que foram os vários momentos que foram importantes para que essa pesquisa, né? Essa pesquisa não, esse desenvolvimento no âmbito da educação nacional, seja ela da educação infantil, ensino fundamental, né, que a gente tem os anos iniciais e anos finais, e ensino médio, educação superior. Então, essa lei, ela abrangeria todos os níveis de ensino, né? Então, essa foi uma perspectiva muito, muito importante mesmo. Então, essa semana ainda estava dizendo, num evento que eu estava, o movimento, que às vezes tem a ideia de que o movimento negros indígenas ficaram esperando. Não, eles tiveram um ativismo protagonista, né? E no caso dos negros, eles tiveram um ativismo, muito desses ativistas, eles, a partir dos anos 80, passaram a integrar o quadro de professores das universidades, e a partir dessa perspectiva você tem aí, né, um redirecionamento nessa questão, no estudo dessa questão. E eu digo assim, não que o Brasil não tivesse estudo de relações raciais, mas nós temos em tempos e espaços diferentes várias perspectivas de estudo de relações raciais, desde os viajantes, né, com seu olhar, como é que a gente diz, seu olhar de estranhamento, seu olhar, né, digo de estranhamento mesmo, né, de uma cultura que não era igual à sua, e aí, nesse sentido, considerá-la como inferior, né? Depois você tem aí os primeiros intelectuais que foram para a Europa, né, e daí voltaram com uma visão que era forte da Europa, que era a visão racialista, né? Então a gente teve a primeira geração de intelectuais aí, Nina Rodrigues, Oliveira Viana, e dentre outros intelectuais também que atuaram. Depois você teve uma perspectiva aí mais culturalista com Gilberto Freire, com a influência da escola culturalista americana, né? E depois você tem aí a escola sociológica brasileira, né, considerada as pesquisas raciais dos anos 50, que abordaram toda a temática de relações raciais. Acho que o diferencial dessa pesquisa que ela tentou trazer à tona se havia desigualdade no Brasil, não. E ela foi financiada pela ONU, né? Justamente no final da Segunda Guerra Mundial se criou uma instituição que era a ONU, né, que tinha o objetivo de intervir quando um país quisesse eliminar, né, um outro grupo ou suplantar um outro grupo, como aconteceu na Europa, na Alemanha. Então, eles haviam muito preocupado com essa questão, apesar de que os europeus só se confrontaram nesse momento, porque eles já haviam dividido a África, explorado a África, estava tudo bem. Agora, quando eles tiveram que lidar com a questão racial no seio da Europa, é que houve toda uma preocupação, então, de que precisava criar uma instituição que tratasse disso. Então, era a ONU, e no campo educacional, a Unesco. Então, a Unesco, como havia uma ideia de brasilidade, e a ideia culturalista de Gilberto Freire era muito difundida, né, na Europa, e mais fora do Brasil do que dentro do Brasil mesmo, né? Que é uma leitura que nem sempre todos os brasileiros se ateram a fazer,
né, de um autor que é tão importante, né, tem suas críticas a ele, mas é importante. Então, como tinha essa ideia de brasilidade, que essa é a crítica que se faz ao Gilberto Freire, e de que havia harmonia racial entre os grupos, então os países decidiram, não, vamos estudar o caso brasileiro, porque no Brasil há uma certa harmonia entre os diversos grupos. Talvez eu penso comigo, então eu esquece de dizer que não havia o conflito explícito, né, como existia na África do Sul ou nos Estados Unidos, né, com a atuação efetiva da Ku Klux Klan. Então, nessa perspectiva aí, então, houve uma visibilidade, ou se explicitou a questão racial no Brasil. Essa pesquisa foi feita em 3 cidades brasileiras, 3 estados, Bahia, porque havia maior concentração de população negra, São Paulo, porque estava entrando no mercado capitalista, e Santa Catarina, por ter o maior contingente de povos negros. Então, essa pesquisa, ela foi na contramão daquilo que se pensava de que havia harmonia racial. Né? Justamente essa pesquisa, ela desvelou que havia racismo no Brasil, só que ele era velado. E na Bahia, professor Roger Bachide, que era o coordenador, então orientador dos jovens pesquisador Florestan Fernandes, Otaviani, Fernando Henrique Cardoso, dentre outros, ele ficou trabalhando na Bahia com religiões de matriz africana, né? Tem uma produção clássica sobre religiões de matriz africana, e Florestan Fernandes atuou em São Paulo, então ele disse que os negros eles tiveram uma atuação, se inseriram no mercado de trabalho, mas em trabalhos subalternos, né? E havia uma desigualdade tanto educacional como de acesso ao trabalho, naquele momento em que o Brasil estava entrando no capitalismo tardio. Né? E com relação à Bahia, o Roger Bachide chegou à conclusão de que a religião afro era uma religião como qualquer outra, com seus mitos, ritos, e né, não era simplesmente um culto ou algo inferiorizante por ser, como já tinha sido considerado por outros intelectuais, como eu já citei anteriormente. E em Santa Catarina, Fernando Henrique Cardoso, ele chegou à conclusão de que havia desigualdade racial, apesar de ser grupos pequenos de escravos, diferente do montante de escravos que existia em São Paulo ou em Minas por causa do trabalho nas minas, né? Mas havia uma relação de subserviência entre negros e brancos. Então, o racismo estava presente mesmo em grupos que eram considerados grupos uma pequena monta de escravos. Né? Então, a realidade, voltando, né, dizendo que já haviam intelectuais que estudavam essa temática no Brasil, mas a inserção dessa temática na formação da próxima geração de intelectuais, né, tanto a nível de graduação, ela acontecia mais nos cursos de sociologia, às vezes, mas eu sou da área de pedagogia e de sociologia e não me oponho a fazer a crítica, né, à pedagogia, porque foi uma das últimas áreas da educação, mesmo a lei estando aprovada desde 2003, foi uma das últimas áreas a achar necessário a discussão. Né? Então, a discussão ela era empreendida pelos intelectuais ativistas, não eram nem intelectuais, eram intelectuais fora da universidade, e só depois a gente tem aí Guerreiro Ramos, Nina Rodrigues, me perdoe, não, Rodrigues não, Guerreiro Ramos, e outros intelectuais que atuaram, né, como Abdias do Nascimento, né, no movimento negro, e eram ativistas, né, e atuavam no campo da educação, criaram o Teatro Experimental Negro para tratar dessas questões de educação dos negros que queriam ser
estavam para ser atores, mas não sabiam nem ler nem escrever. Então, havia todo um trabalho de intelectuais. Mas a parte, né, já antes na mesma geração dos intelectuais dos anos 50, Abdias e Guerreiro Ramos, que é um grande intelectual e também foi um, um, um administrador, trabalhou na área da administração, né? Até nós temos aí um prêmio chamado Prêmio Guerreiro Ramos, que ele atuava também nas políticas públicas, né? Mas eu queria focar agora num aspecto que foi fundamental para que essas mudanças acontecessem, né? E só lembrando que a Lei 10.000 e 11.000, então hoje a partir da perspectiva do movimento indígena, de ver que os alunos indígenas não iam ficar só na escola bilíngue, na escola, nas comunidades indígenas, que em algum momento eles iriam sair. E também de perceber que era necessário que no Brasil se estudasse história indígena. Então, a 2000, daí foi uma reação dos intelectuais indígenas e ativistas, e aí foi acatado, e aí por isso que surgiu a Lei 11.000. Mas a Lei 10.000, ela tratava só da questão negra, porque era o movimento negro atuando. Depois o movimento indígena viu que era necessário, né, também expandir essa política pública para que todos os brasileiros estudassem história e cultura africana indígena, e aí ela passou a ser, né, torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e indígena no currículo. Muitos ativistas do movimento negro, eles se tornaram professores das universidades, né? Investiram na sua formação acadêmica, e o concurso público foi uma das onde mais os negros se inseriram, né? Apesar de haver o racismo estrutural, onde os negros se inseriram. E aí esse movimento de entrada dos negros na universidade, como docentes, tanto homens como mulheres, isso trouxe uma perspectiva diferente de atuação. Então, a partir disso, foram criados núcleos de estudos afro-brasileiros, indígenas e grupos correlatos, né, que atuavam na articulação de ensino, pesquisa e extensão. E hoje, na realidade, nós temos núcleos de estudos afro-brasileiros em quase todas as universidades, institucionalidade em quase todas as universidades. E esses intelectuais, eles atuam nessa discussão e nessa implementação das políticas de ação afirmativa da Lei 10.000, né? E esses grupos, né, esses núcleos, que muitos deles também se tornaram um grupo de pesquisa, como era o caso nosso do NEAI aqui, da Uniplac, e também o Núcleo de Estudos Afro-Indígenas também é um núcleo que articula ensino, pesquisa e extensão na UFAM, e é vinculado ao CNPq. Esses grupos começaram a se articular, porque também a academia não estava aberta para receber, não estava, né, o racismo não é algo que fica em algum lugar específico. Ele é algo que é uma memória que está nos arquétipos das pessoas, e onde as pessoas estão, onde os grupos sociais estão, e esse pensamento de inferiorização de negros e indígenas está. Então, a universidade, a igreja, seja qual for a denominação, ou a universidade ou a escola, não é um mundo à parte, né? Se o Brasil teve uma consolidação de racismo estrutural, né? Estrutural por quê? Porque ele estruturou a sociedade brasileira de forma desigual, né? Então, há uma relação de subserviência e também de desigualdade na relação capital e trabalho. Então, os negros, como Florestan demonstrou, e hoje já saiu uma nova pesquisa aí do IBGE falando sobre mercado de trabalho, e tendo a dizer, que falei no evento da semana passada que participei, que parece que não há quase pouca alteração, né? Uma pesquisa que foi feita por Florestan lá em 1940, e os dados do IBGE que saíram agora, que muitos de nós vai estar atrapalhando com esses dados aí para nossas pesquisas, parece que nós não, né, mudou muito pouco. Ressaltar que os núcleos de estudos afro-brasileiros, eles são vinculados à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, esses intelectuais que são ligados aos núcleos, e também ligado ao Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros. Qual a importância dessas duas instituições?
elas deram suporte para que os intelectuais negros pudessem se inserir e consolidar, e a universidade pudesse reconhecer esse trabalho, e reconhecer o trabalho não como só um trabalho de ativismo, mas um trabalho de intelectuais, de produção intelectual, porque antes os negros ativistas, negros e negras, homens e mulheres, eles não conseguiam financiamento porque as suas pesquisas eram consideradas ativismo. Então, essa articulação do núcleo da Associação Brasileira de Pesquisadores, que já tem aí mais de 20 anos, ela consolidou essa discussão na universidade, e aí a associação era algo que nos unia enquanto intelectuais, mas os núcleos de estudos afro-brasileiros, eles fizeram consolidar esse trabalho no âmbito da universidade, articulando ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que isso foi um ganho. Então, vários projetos, eles partiram disso. E eu gostaria de falar um pouco sobre como que na UFAM nós estamos nesse processo de implementação de ações afirmativas, né? Eu digo que a ideia de igualdade de oportunidades para os povos negros, direito a bens culturais, educacionais e econômicos, né, digo povos negros e indígenas, culturais, construídos socialmente, é uma agenda que partiu do movimento negro e aí se inseriu nesses grupos de núcleos de pesquisa, e hoje ele está em quase todas, como eu falei anteriormente, universidades. Eu queria pontuar aqui que, por exemplo, na questão indígena, eles estão fazendo esse movimento que os intelectuais fizeram nos anos 60, eles estão fazendo mais recente agora. Né? Você tem aí intelectuais indígenas se formando na universidade, entrando à pós-graduação, né? Então foram caminhadas diferentes entre esses dois grupos, né? Mas ressaltar a importância dos dois na universidade. Eu digo assim que a presença de estudantes negros na universidade, negros e indígenas, impõe às instituições de ensino superior uma reavaliação, uma reconfiguração dos seus espaços e práticas, né? Que são fundamentais para que a gente possa superar as desigualdades e exclusões socioeducacionais. São dois aspectos que considero importantes nesse sentido. Primeiro, a reestruturação dos espaços e práticas educativas, bem como a ampliação do campo conceitual dos estudos sobre relações raciais. Então, há necessidade que a universidade se reavalie para que os seus jovens homens e mulheres que entram na universidade, eles possam ter na sua formação esse conteúdo epistemológico de negros e indígenas no Brasil. Né? Então, a ampliação dos conceitos, a própria reforma das matrizes curriculares, né? Porque a lei 10.000 que se configurou, traduziu em 11.000, ela impõe que desde a educação infantil até o ensino superior. Então, para um intelectual, vou falar da minha profissão que é pedagogia, para um pedagogo atuar na educação infantil, como é que ele vai atuar quando uma criança, que eu já presenciei isso, né, porque atuei na educação infantil, uma criança branca não quer pegar na mão e não quer brincar com uma criança negra? Então, como é que uma pessoa, né, um profissional, ele vai atuar, né, com propriedade nesse aspecto? E isso se traduz no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior também. Então, as instituições de ensino superior têm que levar seus futuros bacharéis e licenciados, não é só licenciados, mas bacharéis também. Como é que um advogado trata da questão? Já existe pesquisa também que mulheres negras têm um sofrimento maior na hora do parto, né? Porque dizem que elas são fortes, isso, aquilo. Só estou dando um exemplo rápido, né? Mas pesquisando dá para achar vários exemplos em várias áreas de atuação. Então, a universidade ela precisa fazer com que seus licenciados e bacharéis questionem as concepções que fundamentarão sua prática,
né, no que diz respeito à raça, classe, gênero, condição sexual, religião, né, a questão do capacitismo, né, e levando dessa forma eles perceberem que houve uma visão eurocêntrica, que os conceitos e conhecimentos foram construídos a partir de uma visão eurocêntrica, né? E o segundo é a implementação de políticas de ação afirmativa à reserva de vagas, como é a da Lei 12.711 de 2012, né? E também de vagas no serviço público, como é a 12.990 de 2014. Por que eu coloquei essas duas leis? Então, desde 2012, as instituições de ensino superior estão fazendo o esforço de implementar essas políticas de ação afirmativa, que ela não é cotas, ela é uma cota social, porque 50% das vagas são para a escola pública, e desse percentual, você tem um percentual para indígenas, para negros e para deficientes, né? Então, a gente diz que é uma cota social, porque ela é de escola pública, mas ela tem um recorte que a gente chama de racial, né? Então, a partir dessas duas leis, principalmente da 12.000, surgiu uma preocupação aí, e o Ministério do Planejamento, ele instituiu aí uma portaria, que é a portaria 04 de 2018, do Ministério do Planejamento, que coloca que há necessidade de acompanhamento da política de cotas e, se possível, criar comissões para que possam confirmar o que o jovem ou a jovem ou a pessoa colocou como dado no início da inscrição, né? Essa opção por ser negro ou indígena, mais negro, né? E, então, ele teria que ser, poderia haver uma confirmação, né, dessa autodeclaração, que no início foi só autodeclaração até 2018. Então, a partir dessa portaria, as instituições de ensino superior começaram a se organizar nesse sentido, né, de que precisava acompanhar essa política, precisava ver a questão... quem estava entrando na universidade era geralmente o público da política de ação afirmativa. Houve um pouco de crítica com relação a isso, há intelectuais e ativistas que têm crítica com relação a isso, porque você tem que fazer análise do fenótipo, mas eu considero que não teria outra forma, porque o racismo no Brasil é um racismo de marca. À medida que a tua tez da pele ela fica mais clara, o racismo ele se esmaece, né? E quando a tua tez da pele é mais escura, a pessoa sofre mais racismo. Então, não teria outra forma senão os marcadores de fenótipo para analisar nas comissões de heteroidentificação. Então, na universidade, nós tivemos aí um processo desde 2019, né, formando as comissões de heteroidentificação, trabalhando com formação. Então, o Núcleo de Estudos Afro-Indígenas foi que ficou responsável pela formação, inicialmente, das pessoas que seriam docentes, discentes e técnicos administrativos e ativistas dos movimentos sociais indígenas, negros e quilombolas que farão e já fazem parte, então, da comissão que foi instituída na universidade. Foi um processo muito interessante, porque nós tivemos a presença de 60 entidades de movimento negro indígena na universidade, né, para poder falar sobre essa resolução que estava sendo construída e eles colocarem quais eram as demandas que o movimento indígena considerava que era importante e quais as que o movimento negro e quilombolas e povos de terreiro achavam que eram relevantes. Isso eu acho que foi um momento muito especial. A partir disso, a nossa resolução foi aprovada em 2020 e 2021 nós ainda reorganizamos, porque a gente estava trabalhando também logo em seguida em 60 processos de denúncia que tinham de pessoas que tinham acessado essa política na Universidade Federal do Amazonas sem ser o público-alvo. Posso dizer para vocês que estou sendo talvez mais de 80% desses casos analisados era de fraude,
né, de suposta de uso indevido da política, né, dessa política pública. Então, nós estamos nesse processo, né? Professora, quando a senhora fala que participou diretamente da criação dessa comissão, porque a gente entende, assim como a professora Andresa falou, as cotas como fundamentais, né? A gente sabe que há um debate, né, sobre existir ou não existir cotas raciais nas universidades, mas quando a gente vê, por exemplo, nesses cursos tidos como cursos de elite, né, são muitas as histórias que a gente ouve de negros que era o único negro na minha turma de medicina, eu era o único negro na minha turma de direito, né, na federal, enfim. Então, quando a gente olha para esses espaços, a gente percebe que há uma discrepância muito grande, né? Esse apagamento continua ainda na universidade, ainda na academia, né? E outra coisa que eu acho importante pontuar, Andresa, é que quando a gente tem essas pessoas dentro da universidade, dentro da academia, ali fazendo a ciência junto, é quando começa a proliferar os estudos a respeito de identidade étnico-racial, aprofundando, né, relacionando isso à educação, relacionando isso a outras áreas da sociedade. E é justamente na academia que esses debates vão ser iniciados, né? Então, é muito difícil que haja dentro da universidade esses estudos se não houver essas pessoas que estão preocupadas com essas questões, né? Então, a gente ganha duplamente aí. E a sociedade também ganha, porque a universidade ela não se faz sozinha, ela não se faz desacoplada da sociedade. Muito pelo contrário, né? O que a gente faz ali é ciência, a gente está ali estudando ciência, a professora pode falar sobre isso muito tranquilamente, mas a gente precisa estar conectado à sociedade, né? A universidade ela não está apartada disso. Então, é fundamental que a gente tenha essas pessoas lá dentro para que esses trabalhos existam, para que a academia fale sobre isso, né? E que, assim, a gente, enquanto sociedade, né? Porque eu sou professora, estou na universidade, mas também sou um ser dentro da sociedade, né? Estou dentro da universidade da sociedade, né? Então, quando a gente vê essa ligação e a gente vê a presença dessas pessoas e esses trabalhos aí proliferando, borbulhando, né? E levando o conhecimento científico para diversas áreas, né? Educação, literatura, história, arte. Então, a gente consegue fazer uma abrangência maior, a gente consegue perceber essas questões multidisciplinarmente, né? Por muitas frentes. Então, é por isso que eu acho importantíssimo essa questão que a professora citou. A UFAM já tem a comissão geral e a gente está caminhando para que a universidade possa reavaliar todo o seu processo, né? Não só... Então, eu acredito assim que 2 momentos foram importantes. A audiência pública com os movimentos sociais, né? A gente estava aí justamente online, né? A gente estava aí em plena pandemia em 2020, a gente teve aí essa audiência pública com quase 60 integrantes de movimentos negros, indígenas, quilombolas e povos de terreiro no Amazonas, e online. Foi assim foi emocionante ver todos esses grupos, não que não tenho colegas da UFAM que já trabalham com esses grupos, né, negros e indígenas, mas vê-los todos ali reunidos, né, e pensando numa política que depois, numa resolução que vai dar outros desdobramentos na universidade, porque a gente acredita assim que é necessário que a universidade se reorganize para poder acolher esses jovens. Então, não é só a entrada deles, mas precisa ver o acompanhamento desses jovens, né? Então, nós estamos aí nesse processo na universidade, né? Tentando reorganizar a comissão, a Comissão Geral de Heteroidentificação, que é no nosso caso, ela tem que atuar nas várias reitorias, pró-reitorias, para que o trabalho da pró-reitoria de graduação é da entrada, de pós-graduação nós temos reservas, né, de vagas, então é um tipo de trabalho. Na pró-reitoria de gestão de pessoas, porque é onde se faz os concursos. Então, eu digo assim que é uma articulação, é um trabalho articulado com todas as pró-reitorias
né, e com os movimentos sociais. Enfim, eu acredito que o processo de implementação de políticas de ação afirmativa e das comissões de heteroidentificação, se bem conduzido, eles contribuem, né, vão contribuir para que não haja apropriamento indevido da reserva de vagas, né, para negros, indígenas e deficientes, né? Além de que o acompanhamento da vida acadêmica dos estudantes negros e indígenas é fundamental, né, e quilombolas, né? A permanência e até a conclusão dos seus estudos são fundamentais para que possamos ter oportunidades sociais e educacionais igualitárias. Prof, eu quero agradecer, né, a sua participação aqui conosco. Infelizmente, a gente não tem um tempo maior para a gente dar prosseguimento ao nosso diálogo, né? A gente percebe aí as ramificações que são que a gente consegue traduzir aí, né? Todas essas temáticas voltadas a políticas afirmativas, étnico-raciais, para negros, indígenas, quilombolas. Então, eu creio que a gente tem que dar um prosseguimento a esse projeto, a novos desdobramentos, a novos diálogos, e a gente consegue, a cada encontro que a gente conseguir fazer aqui, abordar novas temáticas, novas discussões e trazer também para a atualidade, né, o que está acontecendo, o que vem sendo produzido. E eu achei legal você falar que agora o professor ele não tem como dizer que não tem esse aparato, né, de referencial teórico. Tem muito conhecimento, tem muito trabalho acontecendo, né? Tem muita pesquisa acontecendo por trás. Então, tem muita gente envolvida, né? E buscar mesmo conhecimento, distribuir, né? Amplificar, ampliar ainda mais, porque conhecimento é poder. Eu quero particularmente agradecer, né? Esse momento de conhecimento que foi passado agora. Eu me sinto muito honrada e eu vou passar aqui a palavra para a Carla para a gente dar encerramento ao nosso encontro de hoje. Eu queria lhe agradecer também, professora, assim como eu disse no início, né? Muito obrigada. Eu acho muito importante ter, olha só, toda a sua trajetória, no começo a senhora disse, toda a minha trajetória, esse assunto perpassou, né? Desde a graduação, lá em pedagogia, depois ciências sociais, doutorado, pós-doutorado. Então, eu acho muito importante que tenha essa referência dentro da academia, né? Dentro dessas questões, a gente tem falado muito sobre a necessidade dessa representatividade. E na academia não é diferente. É importante para a gente que os nossos professores, que os nossos mestres, que os nossos doutores, que as pessoas que estão fazendo ciência nesse país, né, tenham essa imagem também. Então, olhar para a senhora como um símbolo, né, dentro da academia, dentro desses estudos, é muito importante e é uma honra lhe ouvir falar, ouvir todo o seu conhecimento, toda a sua história. A gente só tem a agradecer. Agradeço pelo convite. E, né, esse vídeo é para uma socialização, ele não tem objetivo comercial, né, mas é um pouco isso. Falamos aqui sobre negros, indígenas, quilombolas, né, e como é importante a gente trazer o conhecimento, porque conhecimento é poder, e a gente amplia ainda mais para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários uma pergunta, sugestão para próximos vídeos, nós estamos abertos a ouvir vocês. Deixem um like, inscrevam-se no canal, porque assim vocês podem assistir os outros vídeos de outros professores e outros temas que a gente vai estar sempre trazendo aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês também. Até mais. Tchau.